Olá, estamos aqui novamente com o nosso bate-papo com os espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de receber o Cláudio Palermo, um querido de São Paulo, capital, e ele vai... É São Paulo, né, Cláudio? Isso, São Paulo. Ele vai se apresentar e daí nós vamos começar a nossa conversa. Te apresenta, querido, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Suzana. Um abraço aí a todos que estão acompanhando. E muito legal estar aqui para desenvolver esse bate-papo. E eu sou jornalista, sou locutor, sou um homem aí da comunicação. Venho do rádio. Rádio sempre foi a minha paixão. Nos últimos 20 anos eu tenho conseguido aliar a paixão, né, que é o rádio, com a divulgação da doutrina espírita, né? E paralelo a isso, eu sou palestrante, então a gente tem vários trabalhos aí dentro e fora, né, do meio espírita, e já fizemos de tudo um pouco, viu, Suzana, dentro do movimento espírita, do movimento de mocidade, e hoje estamos aí mais focados nas redes sociais. Que legal. Que bom, né, Cláudio, que aconteceu essa coisa da gente se achar nas redes sociais, né? Porque foi um momento complicado esse que a gente viveu e está vivendo, né? Mas me conta, querido, a primeira pergunta que eu faço, daí eu acho que a gente começa a nossa conversa por aí. Como é que o espiritismo apareceu na tua vida? Tu falou em mocidade, então é porque tu já era novinho quando entrou. Conta pra gente. Conta pra gente como é que foi. Então, a minha família sempre foi espírita, porque o meu avô, ele era médium, né? E então no sul se chamava, que era a mesa branca, né? Então, pessoas se reuniam ali em torno da mesa com uma toalhinha branca, o evangelho, algumas flores, água, né? Não podia faltar. E aí, só que ele não foi se adaptando à estrutura de algumas casas espíritas por causa da mediunidade dele. Era uma coisa muito expansiva, que eu acho que poucos médiums têm essa condição, né? Eu vi poucos médiums que tinham essa coisa. Então, em qualquer lugar que ele estava vendo os espíritos. Então, isso acabou ocasionando um pouquinho de choque, né, com a estrutura tradicional das casas espíritas aqui de São Paulo. Ele era da região da Bela Vista, né, descendente de italiano. Então ele acabou fazendo um trabalho por si, né? Então acabou fazendo algumas reuniões dentro da sua casa mesmo, e ali nessas reuniões iam familiares, amigos mais próximos que estavam precisando de ajuda, e aí conversavam com uma série de espíritos que trabalhavam ali junto com ele, né? Então aí foi meu marco, né, inicial, onde desde pequeno vendo os espíritos se comunicando, e depois na mocidade, né, do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, que foi onde realmente eu entrei no movimento espírita para estudar, para conhecer, para me aperfeiçoar, e foi a partir de então que eu comecei aí sim essa trajetória dentro do movimento espírita. Que lindo. Essa casa, Cláudio, essa casa André Luiz, né? Casa André. O nome da casa é André Luiz e Nosso Lar é o nome da casa também, ou não? Na verdade, tudo começou com o Centro Espírita Nosso Lar, e depois, isso lá em 1947, né, década de finalzinho de Segunda Guerra Mundial, e aí depois eles criaram uma área social, vamos dizer assim, atendendo crianças com deficiência, né, tanto intelectual quanto física. E aí sim surgiu as casas André Luiz, né? Tanto que hoje é muito comum você falar André Luiz, a pessoa já sabe que é o hospital lá que cuida das crianças. E tem as unidades doutrinárias, que são os centros, né, que a gente chama, e aí sim é o Centro Espírita Nosso Lar, Casas
André Luiz. Tem uma unidade em Santana, Zona Norte aqui de São Paulo, tem uma aqui em Guarulhos, tem uma em Campinas, tem em Santos, Paulo. É um trabalho que começou também com uma família interessante, lá na década de 40, e aí o trabalho cresceu e se tornou a gente fala que é uma cidade, né? O hospital ali que cuida de 700 crianças. Nossa, que lindo isso. A gente fala crianças, tem de 0 a 80 anos ali. Sim, porque muitos acabam ficando, né, por muitos anos ali. Tu sabe que eles têm um trabalho... A família deixa. Ai, que ficou muito triste. E, ao mesmo tempo, o trabalho é lindo. Essa casa, Cláudio, tem um trabalho bonito também na internet. Eles fazem um trabalho de cirurgia astral pela internet. Tu manda o teu nome, eles colocam o teu nome na irradiação. É a coisa mais linda, o trabalho. Eu já precisei ser atendida. É uma coisa assim maravilhosa. E eu indico. Eu não sabia. Eu não sabia, é. Por isso que quando tu falou o nome, eu pensei, gente, é em São Paulo. É o mesmo nome. Deve ser um grupo dentro da mesma instituição. Que coisa linda, né? E eu sempre provável. Legal, eu, não sabia disso. É muito lindo. Tenta faz uma pesquisinha com as pessoas ali em volta, tu vai descobrir o que é. Mas é muito lindo, sabe? Muito bem organizado e funciona há muitos anos. Eu usei Que legal. Esse tratamento, eu acho que na década de 90. E ainda continuo indicando, eu procurei esses dias na internet e existe ainda. É um tratamento à distância, assim. É muito, muito bonito. Nossa, eu acho, assim, fantástico, né? Tu poder ajudar as pessoas, assim, de longe. É sensacional. Querido, me conta. Tá, daí tu entrou na mocidade, tá? Bom, aquela turma do grupo lá que nós fazemos parte, até deixa eu contar para o pessoal que foi muito legal. Eu e o Cláudio fomos convidados para fazer um bate-papo, um debate num outro canal, num outro espaço. E daí, daqui a pouco, a gente chegou à conclusão que a gente pertence ao mesmo, participa do mesmo grupo do WhatsApp. Sem saber. Ô, Cláudio, aquele grupo lá, a turma toda era da mocidade também, né? O grupo lá eles são mais, eu acho, do lado lá de Americana, e mais para o interior, né? Mas todos eles também eram da mocidade. Sim. O Leandro que está o Leandro que está no grupo, né? O Leandro Piazon, que está lá em Americana, ele também era aqui de Guarulhos, do movimento de mocidade, e mudou para lá. Sim. Sim, eles são... Tem gente de Santos, se eu não me engano, o Ivan. Falei com o Ivan também. E eu acho que ele é de Santos. E o resto da turminha toda também ali, muitos de Americana, muitos ali das cidades vizinhas e tal. É muito, muito bacana a gente poder se achar, né? Poder se encontrar. Mas me conta, como é que foi, se tu ficou sabendo, ou como é que aconteceu do movimento de espíritas progressistas. Assim, como é que bateu isso em ti? Como é que tu ficou sabendo que existe? Uma boa pergunta essa, Suzana. Eu acho assim, não sei você, né, mas pelo menos aqui, né, em São Paulo, a gente tem um movimento bem conservador, né, tradicional, um movimento que eu digo que é extremamente branco, né? Sim. Classe média. Então, eu comecei, até eu e o Leandro, a gente brinca com isso, pô, a gente ia assistir as palestras do Divaldo, né? E achava aquilo fantástico, maravilhoso. E aí, depois, com o tempo, você vai adquirindo outros níveis, né, de consciência e não vai concordando principalmente com o movimento diretivo, né? O institucionalizado, o movimento federativo, que é um movimento muito político e um político voltado muitas das vezes para uma
questão de direita muito forte, né? Sim, Eles autoritarismo até. isso, eles fazem uma direita segundo o espiritismo, né? Não ao Sim, contrário. eu tenho um Então amigo que diz foi assim, com beijinhos de luz autoritários. isso. E muito mandão, né? Tem que seguir Nossa, normas, regras, né? Regimentos internos. Eu acho que esse é um nome que eu até discordo, porque dizem que toda casa espírita tem que ter um regimento interno. E isso é coisa de quartel, né? coisa de Para quartel. ver como é que Uhum. isso impregnou parte do um pouco destas situações e pesquisando, né, somente na internet e conversando também com alguns amigos que tinham essa afinidade de pensamento, a gente foi acabando, eu fui parar na CEPA, né, que hoje é a Associação Espírita Internacional, mas Sim. antes era a Confederação Espírita Pan-Americana. Eu conheci o John Aispura, venezuelano, hoje ele está na Espanha. Na época ele era o presidente da CEPA e eu assisti uma palestra dele aqui em Guarulhos. E aquilo me tocou bastante, porque ele estava falando de um movimento laico, livre pensador. E aí eu comecei a pesquisar, ler alguns livros, conheci a obra do Jaci Regis, e quando eu falei Sim. isso no centro sobre Jaci Regis, eu percebi que alguns ficavam com o olho meio ressabiado assim, mas tudo Ai, bem, meu né? Deus. E não sabia por quê. E aí depois, conversando com essas pessoas, aí achavam o Jaci meio comunista, que tinha algumas ideias que não tinha nada a ver com o movimento aqui de São Paulo, e tal. Mas até então eu não estava ligado muito a esse nome, né, progressista, ou a pessoas progressistas, seguindo ali um pouco mais de longe esse conceito. Agora, a coisa realmente mudou na minha mente quando eu comecei a participar de um movimento interreligioso aqui na cidade de Guarulhos, que um amigo meu, o Pai Miguel de Xangô, Ai, que que lindo. trabalhou no Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz como diretor, como secretário de um dos diretores, e Sim. ele estava junto com um grupo aqui na cidade, comandando esse grupo interreligioso. E ali eu conheci uma pessoa do candomblé, chamado Ogan Lumeno, ele já está no mundo espiritual, desencarnou há alguns anos, e ele estava saindo candidato a vereador aqui da cidade de Guarulhos, Sim. dele. Então foi ali que realmente eu comecei a ter contato com o termo progressista, porque ele era do Partido dos Trabalhadores. Olha Na que interessante. administração, na época, aqui em Guarulhos, era do Partido dos Trabalhadores, ele pertencia à Sim. administração e estava tendo apoio do prefeito, na época, Sebastião Almeida, que hoje está no PDT. E aí eu participei da campanha dele e a gente foi visitar alguns bairros, principalmente os bairros mais carentes, mais distantes da região central. Ali eu comecei a perceber que não tinha casa espírita, né? As casas espíritas são mais nas regiões centrais, Uhum. nos bairros mais, vamos dizer assim, mais classe média. E aí eu comecei a perceber que a Umbanda, o Candomblé é muito forte nesses bairros, junto com o movimento evangélico, né? E É. tem um poder de inclusão muito grande. Então foi aí que eu comecei a participar, me filiei ao partido e aí comecei a participar das campanhas do Lumeno até ele vir desencarnar. Hoje continuo participando do movimento interreligioso, né, junto com o Pai Miguel. E aí, depois desse tempo, eu conheci a Dora Encontre, eu conheci alguns outros nomes que hoje são considerados progressistas. Briguei com muita gente, né, conservadora aqui em Guarulhos e São Paulo. E aí, na internet, eu acabei conhecendo os espíritas progressistas e fui pulando aí de grupo em grupo até chegar a esse que a gente está, né, o espiritismo livre. Aí depois conheci o Espíritas à Esquerda, o Franklin Félix também participa, acho que é muito bacana. Sim, ele é Ele é um muito amor. mais engajado, né, do que Aham. nessas questões.
interessante que você acaba sendo depois, né? As pessoas colocam o rótulo, né, em você, né? Ah, o Cláudio, né? Agora é da esquerda, o fulano é de direita, né? Então, e aí não está estabelecendo diálogo. Isso que a gente até abordou isso, né, Complicado. naquela live que a Uhum. gente fez. Não está tendo esse diálogo e porque realmente parte do movimento É. assumiu, né, a extrema direita, né? Nossa, abraçaram assim com louvor mesmo, sem questionamento nenhum. É muito complicado, sabe? Porque uma coisa é a pessoa ser conservadora, né? Uma coisa. Todo mundo tem o direito de ser, quer ser conservador, ok, né? Agora, diferente de ser apenas conservador, é ser fascista, né? É abraçar ideias fascistas. Eu acho que eles nem percebem, nem sabem, talvez, a coisa histórica do que é uma coisa fascista, mas estão abraçando ideias fascistas, totalmente fascistas. Sim. É muito. E o pior, colocando o peso espiritual em cima disso, né? Exato, Mensagens exatamente. psicografadas, né? Por aí vai. Sim, as fake news mediúnicas e tudo mais, né? Que, meu Deus do céu, olha, é muito complicado, sabe? Muito complicado. E, mas é um trabalho esse que a gente está fazendo, cada um dentro da sua seu espaço, é um trabalho muito necessário, sabe, Cláudio? Eu acho que até talvez tenhamos demorado um pouco demais, mas as coisas acontecem quando tem que acontecer, né? Tudo tem o seu tempo, Sim. tudo tem o seu tempo de maturação. Eu acho que quando amadureceu, acho que amadureceu todo mundo junto, porque aconteceu, os grupos surgiram todos ao mesmo tempo. Eu faço parte do Sejus, que é mais focado no estudo, né? A gente pega um livro e estuda aquele livro. E é muito bacana, porque dentro do grupo, a gente percebe como ainda existem alguns preconceitos arraigados, e as pessoas vão se despindo disso, sabe? É tão lindo ver como as pessoas crescem, sabe? Muito lindo ver, muito lindo. Eu vejo que os coletivos progressistas, eles vieram mostrar, né, para as pessoas que o espiritismo ele tem que ser algo social e que a gente pode implementar no nosso dia a dia, porque até então o movimento espírita, a maior parte, vinha com aquela visão meio messiânica, é a terceira revelação, então é Uhum, como se não tivesse falhas, né? Não tivesse erros. Então sim, acho que a gente está mostrando para este público que o espiritismo é sim uma doutrina que veio resgatar muitos dos conceitos de Jesus, mas resgatar esses conceitos de forma progressista e social. Não tem como distinguir uma coisa da outra. É que infelizmente a gente sabe a história, né? E ela é sempre contada pelo vencedor. Então, a forma que se estabeleceu o movimento espírita no Brasil foi uma forma meio que como copiando um exemplo de Roma, né? Uma grande entidade central coordenando as entidades menores, e ali você não discute, não dialoga, não questiona, né? Se questionar te chama de obsediado, falam que você está sim, perdido e por aí vai, né? Então, essa estrutura federativa ela é muito semelhante à estrutura dogmática, né, das religiões sim. ortodoxas. Então, eu acho que a gente chegou nesse momento de questionar isso e de propor uma nova base para o movimento espírita, né? Até porque a gente tem muitas pessoas sofrendo, passando por necessidades materiais e não dá mais para ficar falando para essas pessoas que estão passando fome, passando necessidades, que não têm emprego, que ou que estão sofrendo, né, por uma série de situações que a gente Uhum. vê aí no dia a dia, preconceito, a questão do LGBTQIA+, que está sendo perseguido também, vira e mexe, tem essas questões, não dá mais para falar para essas pessoas
senta aqui, fica 40 minutos assistindo a palestra, ouve o evangelho, recebe o passe, toma água magnetizada e vai embora. E acha que tudo isso faz parte, né, dos conceitos de progresso que estão lá no Livro dos Espíritos. Então, a gente dogmatizou a doutrina e colocou ela de uma forma meio branca, né? Tanto que o mundo espiritual dos romances é todo branco, né? É Sim, tudo claro. nosso lar. Nosso lar, né? Nosso Então, lar. deve ser a coisa mais chata, né? Se existe, deve ser Nossa. muito chato viver Meu naquilo. Deus do céu. Então a Nem gente me fale. acabou dogmatizando semelhante ao que Roma e outras religiões ortodoxas fizeram com os conceitos espirituais. E eu acho que a gente chegou hoje num momento que grande parte das pessoas não estão aceitando mais, né, o Exato. movimento como era, né, como vem sendo. Sabe como que eu percebo? Eu tenho claro, não quero ser pretensiosa, né, ao ponto de fazer nenhuma comparação, mas a mesma sensação que eu tenho é como se nós estivéssemos vivendo o que aqueles religiosos da teologia da libertação viveram na sua época. Sabe? É um momento de ruptura, mas é um momento Sim, de construção, não é só destruir coisas, nós estamos construindo um novo espaço, uma nova forma. É muito lindo isso, na verdade, sabe? Muito lindo. E a possibilidade de nós criarmos estruturas sem precisar ter lá aquele centro espírita com aquelas pessoinhas lá, com aquela vozinha mansa, aquele jeitinho, aquele estereótipo, sabe aquela coisa? Não precisa disso. Não precisa disso. Então, eu acho que é um momento riquíssimo que a gente está vivendo. Muito forte, sabe? E um dia daqui, alguns anos, né, antes da gente terminar essa nossa caminhada, nós vamos olhar para trás, Cláudio, nós vamos ver, gente, a gente estava lá fazendo alguma coisa, cada um dentro do seu espaço, né? Mas nós estamos fazendo alguma coisa, ajudando nessa construção. É sensacional, Guri, é lindo demais, sabe? É lindo demais. E todos nós, com todas as pessoas que eu já conversei, Cláudio, ano passado, com 70 pessoas, mais ou menos, do movimento espírita, né? Homens e mulheres, desse nosso movimento de espíritas progressistas. E todos falavam e falaram da mesma forma. Lindo isso, a sintonia, sabe? Muito, muito bacana. Eu até vou tomar água. sim, porque a gente sabe, né, toda a história somente no Brasil, que é onde a doutrina cresceu mais, né? Esse é um outro detalhe que eu estou começando a discutir com algumas pessoas, que essa visão, por exemplo, conversando com pessoas lá de fora, quando elas olham a doutrina espírita, elas olham como se fosse uma ideia do passado. Ah, isso aí já foi, é do passado, não vingou aqui na Sim. Europa. É interessante, mesmo brasileiros na forma também. Assim, é algo semelhante como a gente olha hoje, o Esperanto, algumas ideias lá do século XIX, que ainda tem Uhum. pequenos grupos que divulgam, mas você olha e vê, nossa, isso aí já foi, não tem mais Sim. lugar nesse mundo, né? E tem pessoas que estão olhando o espiritismo, na verdade, elas não estão olhando a doutrina, elas estão olhando o movimento O que divulga movimento. Sim. essa doutrina, né? Então elas perceberam que parte desse movimento parou no tempo. Uhum. Ainda está lá na década de 40, na década de 50, falando as mesmas histórias, os mesmos fenômenos, os mesmos Sim. eventos que aconteceram, que hoje não cabem mais no século 21, né? Então, muitas das histórias que o pessoal gostava, né, de falar em palestra, as histórias do Chico, hoje no século 21, essas histórias não têm mais qualquer fundamento, parece que é uma Uhum. coisa que está fora do nosso tempo, né? Então,
A gente tem visto esses coletivos, o movimento progressista, como uma forma de renovar o movimento espírita e de mostrar para as pessoas que o espiritismo não é uma religião dogmatizada, hierarquizada, ou só mais uma, né, que existe no mundo. Ela é uma filosofia que veio para ser aplicada para transformar o nosso planeta. E essa transformação passa pelo quê? Pela política, pelas questões econômicas, pelas questões sociais, né? Só Sociais. que o movimento espírita, principalmente o brasileiro, acha que o movimento de transformação da Terra ele só está dentro do centro espírita, né? E que vai ser uma coisa meio miraculosa, sobrenatural, É, que vai chegar ao mundo de regeneração num estalar de dedos. E não é assim, uhum. são questões sociais, políticas que têm que ser avançadas no nosso planeta, né? Só que o movimento, a questão política envolvida nisso, falou, não, vamos nos tornar aqui mais uma religião, né? Mais como se fosse um adendo ali do catolicismo, um É uma catolicismo seita, na verdade, né? renovado, é, Uma seita com os gurus aí meio estranhos. os gurus, isso. É, Tanto que os não, médiums são considerados, né, intérpretes do mundo superior e você não infalíveis, pode, infalíveis. infalíveis, né? Não pode Imagina. questioná-los. Não, não, olha, eu te contar, complicado mesmo. Mas é isso, é isso. Esse movimento ele está oxigenando, ele está trazendo assim luz, oxigênio mesmo, oxigênio. A Sim. impressão que a gente tem, Cláudio, é que o movimento espírita brasileiro ele estava ele estava hermético, assim, fechadinho, num cômodo, sabe, escuro, cheirando a mofo, assim, aquela coisa fechada, e não permitia que entrasse nada, nem luz, nem claridade, nem oxigênio, nem vento, nem nada. E o movimento de espíritas progressistas meio que arregaçou essa janela, sabe? Que entre. Se não tem espaço para nós naquele cômodo, a gente vai procurar outro espaço, nós vamos criar o espaço. A gente não precisa de Sim. quatro paredes para ser espírita, né? Não precisamos disso. Não precisamos ter um guru lá, um médium, guru, para poder exercer a nossa espiritualidade. Eu estou me É, sentindo muito a bem, impressão assim. que a impressão que dá, Suzana, é que esse movimento, né, mais tradicional, ele vive numa dimensão, assim como os políticos, né, lá em Brasília vivem numa bolha, né, numa outra Uhum, dimensão e não sabem o que acontece no resto do sim, país. O movimento mais dito, né, organizado, institucionalizado, também vive nessa bolha, tanto que para eles o importante é você ser bom para herdar um mundo espiritual superior, um mundo regenerado, né? A mesma isso. cartilha de você ser bom para ir para o paraíso, né? Uhum, Só modo de ação é o mesmo, né? Então hoje a gente está vivendo eu diria até um dilema, porque nós temos federativas que são arcaicas, que são retrógradas, que só estão aí porque mantêm uma estrutura política, econômica, porque se não fosse por isso elas estariam já derrubadas há muito tempo, né? E elas imaginam que coordenam o movimento espírita, né? Que é aquela visão messiânica, aquela visão uhum, ali de iluminados que foram escolhidos, né? Então sim, a gente vê que a mesma coisa que transformaram o pensamento de Jesus, depois se tornou uma igreja, né, católica, o espiritismo pegaram o pensamento de Kardec, que era livre pensador, mas não igrejas, mas federações, os uhum. grandes centros espíritas, né, os médiuns como sendo ali os grandes profetas, né? Então a gente vê que realmente o Kardec deve estar se sentindo bem triste em ver que o movimento espírita brasileiro se transformou nisso, né? É. E ao mesmo tempo, talvez deve estar feliz da vida em ver essa Claro, movimentação toda.
Eu sempre E digo, principalmente do público mais jovem, né? sim, porque esse movimento tradicional estava escorraçando a juventude com o seu pensamento jovem, sabe? Estava formatando os jovens. Tu vê, assim, um jovem que segue lá os conservadores, ele fala, o jovem falando parece, coitadinho, parece que é um senhorzinho de 50, 60 anos, falando Isso. com frade, sabe? É muito triste isso. Eu acho, pelo menos, eu acho muito horrível, na verdade. Horrível. Ele reproduz a mesma cartilha, né? É uma coisa assim, sabe? Nós, com esse movimento, nós estamos mostrando para as pessoas que as pessoas podem ser espíritas sem precisar ficar escravo de um centro espírita, né? Sem precisar ficar escravo daqueles preceitos todos. Claro, quer ir lá, vai, mas não te escraviza naquilo, sabe? Não te escraviza, porque é muito complicado. Cláudio, não sei se tu percebia também como esses ensinamentos, né, faziam com que as pessoas acreditassem que a miséria é pagação de Sim. provação de vida passada, né? Isso, isso. Essa era uma das coisas que eu sempre questionei desde o início, que é uma espécie de complacência com quem está no poder, né? Então, olha, você está passando por isso porque em Uhum. tal encarnação você fez tal coisa, né? Isso e saber disso não resolve o problema, né? Pelo contrário, Não, agrava mais mas ainda, porque aí a pessoa vai se sentir pior ainda, né? De vez de ser consolada, que é uma das propostas, né, da doutrina, a pessoa vai se sentir mais no buraco ainda. exato. Nossa, então quer dizer que Absurdo, se na eu estou verdade. passando isso, porque na outra eu sofri. E a gente vê isso nos romances espíritas, né? O que Sim, sofre mais é o que termina o livro mais feliz. Então, é uma cartilha ali exaltando o a dor, sofrimento, a que a miséria pessoa e a, merece e a sofrer. pobreza. E a Isso. pobreza. E também. É. E os livros romantizam até a escravidão, né? Sim. Tornam a escravidão mais palatável, mais gostosa de se, Uhum. de se ler e de se aprender, né? Então a gente vê ou os espíritos que ditam esses livros estão equivocados, ou é o médium que está equivocado, ou são ambos que São estão ambos, né, que estão. equivocados, ou eles são de faixas, vamos dizer assim, de consciência que ainda não conhecem plenamente o que tem marcas hoje na nossa sociedade, que é desta maneira, né? Então, o movimento Uhum. espírita foi pegando esses exemplos e transformando isso como se fosse uma lei, né? Ah, então você É. faz isso porque você sofreu aquilo, não adianta mudar, você tem que passar. Então, fica um determinismo que não existe numa doutrina que é livre, pensadora e Uhum. progressista por natureza. Criam um círculo vicioso, sabe? Um círculo de pensamento, um círculo vicioso. Então, o espírito e o médium, eles ficam num processo quase que de fascinação um com o outro ali. E é muito, muito complexo esse negócio. Querido, eu adorei falar contigo. Isso. O nosso tempinho aqui, sabe que o meu Zoom é daqueles que me dá uns apitos aqui. E agora, Tá então, de para boa. a gente encerrar essa nossa conversa, gostei muito mesmo de conversar contigo. Foi muito bacana a gente ter se encontrado naquele Sim. debate. Deixa uma palavra bacana, deixa uma mensagem boa, porque apesar de tudo, né, os corações e os espíritos, as mentes estão carentes demais. A gente está passando por um momento bem ruinzinho, né? E as pessoas estão muito carentes, muito precisando assim de algo. Então eu sempre peço que os convidados deixem alguma coisa. É como se a gente estivesse entrando num processo de doação, que é muito bacana. É, Sabe? sim, sim, muita gente tá precisando, né, dessas boas energias. Eu gostaria de, dentro
da minha experiência, né, de passar por uma série de dificuldades também, de primeiro acreditar realmente que existe uma força suprema e que ela é a causa e criadora de todas as coisas. E que segundo, que ela conta com o nosso trabalho, com a nossa colaboração, seja em qual nível estivermos, para que a manutenção da criação dela e a expansão dessa criação possa se exercer de uma forma plena. E essa forma plena é que aquele cara que passou por aqui nos deixou, né? Que é você amar ao próximo como a si mesmo, querendo pena de morte, querendo a vingança, tem que matar, tem que prender, tem que fazer isso. Não, essa forma de justiça que está lá no Livro dos Espíritos é uma justiça social. Muita gente confunde como sendo uma justiça ali que Deus está punindo e que está exercendo ali como se fosse um papel de juiz. Não, é que essa estrutura das leis divinas possam ser implementadas por intermédio de uma justiça mais distributiva, uma justiça mais que olhe também para aqueles que são desamparados, mas não como uma forma como a gente vê hoje, né? A casa espírita é como se fosse um reduto para a classe média lidar com seus medos, com seus traumas, com seus monstros internos. Então a doutrina espírita para eles se transformou num escape. Ah, então agora eu vou fazer doação de cesta básica torta direito para mim ir para nosso lar, viver lá na casinha do lado do André Luiz. Não é essa forma da justiça social verdadeiramente espírita. Ela é que toca nos pontos que hoje a gente está tocando aqui, em muitas outras lives, em outros grupos e coletivos estão tocando. Não dá para falar de amor com gente passando pela questão do racismo, número de travestis que são mortos enormes no Brasil, um número enorme, expressivo. Não dá para tratar de amor se não tocar nesses pontos, se não tocar na fome, na miséria, na questão política, na questão que envolve a nossa sociedade. Fora disso, que é aí que tem que está lá no capítulo 15º, né? Fora da caridade na salvação, então essa é a caridade de transformar o planeta dentro dessa justiça social. Mas fora disso, aí sim, é ilusão, é você estar privilegiando um grupo, estar privilegiando quem está no poder. E eu acho que o Espiritismo ele veio justamente para tocar nessas feridas. E a gente tem hoje, né, esse termo progressista, tem esse dever e tem essa missão de levar isso, se não dentro da casa espírita, que provavelmente não vão nos deixar, né? Mas pelas redes sociais, pela internet, a gente tem um alcance muito grande e não vai ter barreira que impeça essa força de mudar, né, e transformar o nosso planeta. Sem esquecer que a gente está em época de um ano de eleição, um ano importante, então a gente tem que mudar o país e voltar a ser aquele país que olhe mais para as classes menos favorecidas, que dê oportunidades para elas, que o pessoal possa voltar a viajar de avião, viajar de ônibus, que o filho possa ir para a faculdade, que a pessoa possa comprar sua casa. Então, voltar todas aquelas questões que foram colocadas de lado pelo atual governo. Nós precisamos voltar a ser felizes, né? Voltar a sonhar. É isso mesmo, é isso mesmo. Querido, amei. Chega de ódio. Muito, muito, muito obrigado. Um grande beijo para ti. Eu que agradeço. É muito legal mesmo a gente ter esses espaços, né? Esses momentos de encontro. Porque daí a gente vê que a gente não está sozinho também, né, Cláudio? Que tem muita gente nessa nossa caminhada. E isso é muito importante. Fica bem, tá? Nos encontramos pelos grupos da vida. Você também. Tchau, querido. Um abração. Um beijo. Tchau, tchau.